chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notários. Nossa turma, que essa semana, nossa, se ocupou e muito das coisas que aconteceram à nossa volta, tempo de eleições. Vamos saber como é que eles estão, o que eles estão achando, vendo, pensando, o que viram, o que podem antever, né? Que podem pensar que possa vir por aí. Com o nosso timaço, nós vamos conversar agora. Lula Vieira, publicitário, o também publicitário Elísio Pires, o professor, pesquisador, historiador Clóvis Bulcão, o consultor Paulo Fraga e o economista Manuel Tedin, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. Tedin, você começa, eu sempre termino com você, hoje começo com você. Se ligou em que na semana que passou, Tedin? Me liguei no domingo, né, passado, que foi dia de eleição, uma surpresa geral para todos o desempenho do presidente. Todo mundo esperava que ele fosse bem pior, mas de qualquer maneira o Lula teve quase que cravado a intenção, quer dizer, foi confirmada a intenção de votos medida na pesquisa. De uma maneira geral, as pesquisas falavam de... Teve uma de 51, mas a maioria é de 50 para baixo. Ele teve 48, não sei quanto, 4, se eu não me engano. Então mediram bem ele, mas mediram muito mal o presidente. Por que será que isso aconteceu? Será que os eleitores do presidente são anti-instituições, como dizem os americanos, establishment, e então não respondem à pesquisa porque acham que aquilo é um instrumento dos governos e das instituições contra eles? Talvez eles tenham recusado mais e talvez eles mintam, não tenho a menor ideia. Mas certamente eles vão ter que recalcular a maneira de medir o voto da direita brasileira, que tem todo o direito de existir, de pensar do jeito que pensa. Eu lamento muito mais, não só por mim, mas lamento principalmente pelo Brasil. Mas vamos lá, eu acho que o Lula ganha, 6 milhões de votos na frente. Eu acho que a maior parte das pessoas que votou no Ciro e na Simone vai votar no Lula. Vamos aguardar. Aumentou a tensão. De outro lado, esse segundo turno força um Lula mais moderado, não só agora, como também no governo. Tem suas vantagens. Enfim, eu, como todos sabem aqui, quem assiste esse programa sabe que eu votei e sou fã da Simone, mas o Lula, obviamente, é uma solução muito melhor do que o presidente, mas não será um grande governo, mas será um governo democrático, e é isso que importa nesse momento. Então vamos esperar um Lula mais moderado nesse segundo turno. Agora, o nosso Lula não está nada moderado, aliás, cada dia cada vez mais acelerado. Lula Vieira, vou perguntar só para constar, se ligou em que na semana que passou, Lula? Ao fato de que eu consegui não eleger ninguém. Somos dois, Lula. Somos três, tá? Somos três, estamos juntos nessa eu tô achando que eu vou começar a jogar na loteria esportiva, coisa que eu não faço. Porque não é tão fácil assim você conseguir não emplacar ninguém. Eu realmente não aplaquei ninguém. E eu tive, pelo menos, o consolo de ter um candidato a presidente mais votado, e meu filho, que foi candidato a deputado estadual, conseguiu uma votação expressiva, e pela reação de seus eleitores e tal, nós temos aí um projeto de político com boa intenção, com eleitores conscientes, mas, de qualquer forma, ressaca total, minha mulher deprimida, que em casa foi clima de enterro. Eu, se bebesse, a essa altura, estaria já na 4ª garrafa de uísque e na 20ª de vinho. Como não tenho tido o prazer de afogar minhas mágoas no álcool, eu
também não sou usuário de drogas, estou aqui tentando aguentar o máximo que eu posso. Estou sendo uma companhia insuportável, isso eu garanto. Lula, eu vou dizer uma coisa a você. Como usuário de droga, eu sugiro a você votar para presidente, entendeu? Tá certo. Tá certo. Droga pior não existe, entendeu? Tá certo. Só que conste aí, Lula, o Paulo Gontijo, que é seu filho, para quem está nos vendo e ouvindo agora, né, que é um jovem brilhante, competentíssimo, preparadíssimo e vocacionado para a política, começou muito bem. Ele teve uma votação para a primeira experiência espetacular. É claro muito que bom. Nós todos... 3.100 e poucos votos. Né? Foi. 3.150 e poucos votos. Foi. Espetacular. Ele Você começou vê, se os eleitores estivessem todos aqui, ele estaria eleito, né? Teve o meu voto. Entendeu? É verdade. Nossa. Nosso voto, claro que teve meu voto. E eu fiquei muito feliz em saber por ele que ele gostou da experiência, mesmo que amarga, e pretende bisar, pretende continuar, pretende insistir. E assim mesmo, quantos políticos na história, não é do Brasil, não, do mundo, né, tiveram fracassos, não foi um fracasso, não, fizeram fracassos, se tornaram muitos deles presidentes dos seus países. O próprio Lula, foi várias vezes, não conseguiu ser eleito. O Lula perdeu 3 eleições de presidente da República. Agora, o muito engraçado é que ele consolou a mãe, né? Isso é muito engraçado, porque eu descobri que existe uma entidade chamada Mãe de Candidato, que é uma versão piorada da Mãe de Miss. Todos os outros são feios, mancos e tal, e meu filhinho, não sei por que não foi eleito e tal. É ele. E eu não estou falando de uma pessoa primária em termos de raciocínio, pelo contrário, uma educadora, conhecida, importante, mas como mãe de candidato, é uma mãe de Miss. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe, cara. Porra. Clóvis Bulcão, professor, e o senhor? Você ligou em que na semana que passou, professor? Rapaz, o que me doeu muito no domingo foi o resultado da eleição no nosso estado. Isso me surpreendeu, o governador ganhar em primeiro turno, me doeu profundo, né? Eu acho que a gente vem numa decadência política, moral, social, tudo no Rio de Janeiro está cada vez pior, né? E me lembro da eleição, claro que eu não era, eu já era nascido, mas eu não me lembro, né? Depois eu li a respeito, né? A eleição do Carlos Lacerda, nos anos 60, foi decidida na Zona Sul, ou seja, havia um equilíbrio entre esquerda e direita. E mesmo assim, o Carlos Lacerda não pode ser comparado a essa direita hoje em dia. Com certeza absoluta. Ele tinha lá seus pecados, às vezes ele cometia lá uns exageros, mas era um cara que vinha do partidão, né? E foi um excelente administrador, né? Então, tem isso. Depois, nos anos 80, o Lula Vieira conheceu isso melhor do que eu, né? Teve o Brizola, né? Que era apesar de ser forasteiro, um super líder carismático, né? O segundo turno de 89 aqui no Rio, ele carregando o Lula da Silva, né? Pela Baixada Fluminense. O Lula teve uma votação consagradora aqui no Rio de Janeiro, né? E hoje, o que a gente vê, né? Esse mapa eleitoral do Rio de Janeiro, que o Cláudio Castro só não ganhou em Niterói, é de uma pobreza, né? É uma coisa, é um arrasa-quarteirão. Além do Cláudio Castro, ainda teve o Romário, né? Pois é, mas o Romário, Elísio, eu acho que ele é muito mais fruto, né, da desordem nas esquerdas, né? Porque lançaram 2 candidatos e... Não, aliás, só para lembrar, se somar os 2 votos, teria vencido o nosso Molon, né? Com certeza, né? Pois é, aqui não se consegue fazer uma grande frente de centro-direita ou centro-esquerda, enfim, com as melhores cabeças do Estado, né, para ganhar, né, para tentar retomar e mudar essa situação no nosso Estado. E hoje, há pouco, a Veja, saiu uma notícia na Veja que o Cláudio Castro gastou, num único dia, quase que R$500 mil em compra de gasolina.
E o vice dele, olha que coincidência, o vice dele, que eu não sei nem o nome, é dono de posto de gasolina. É difícil, né? O vice dele é Tiago Pampolha, o vice atual, é isso? É isso. Tiago Pampolha. Paulo Fraga, você que está aí, tá tão amargoso assim também o seu assunto. Se ligou em que na semana que passou, meu caro? Não diria amargoso, não, entendeu? O resultado aí das eleições foi um resultado mais apertado, mas, enfim, foi o que mais ou menos se esperava. O que me surpreendeu foram, em alguns casos, o desvio das pesquisas, né? Notadamente no Lula não, no Bolsonaro, porque nos outros três candidatos a presidente eles estiveram ali dentro da margem de erro, muito próximo, né? Então, o desvio ficou na figura do Bolsonaro, e três outros casos assim mais relevantes, que me parece, que os desvios em São Paulo, em Porto Alegre e até mesmo no Rio de Janeiro, como o Clóvis comentou, entendeu? Então, apenas esses dois aspectos na questão eleitoral. E outra coisa que me chamou a atenção assim muito negativamente foi esse triste episódio do futebol na Indonésia, né? Um negócio bárbaro, 120 pessoas morrem num campo de futebol, dos quais 32 crianças. É um negócio impensável que nós, nos tempos atuais, continuemos convivendo com tragédias dessa natureza, né? Então, tirando isso, sob aspecto negativo, o outro aspecto que vale relatar é o 4-1 do Flamengo no sábado à noite contra o Bragantino, e que é o registro positivo a ser compartilhado com todos, entendeu? Você queria passar batido, não passou, não. Como diz o Elísio sempre tem uma coisa boa para nos trazer de informação. Isso. Essa é uma delas, entendeu? Melhor do que essa não tem. Não tem melhor. Paulo Fraga preparou o seu terreno de boas novas aí. Elísio se ligou em que na semana que passou? Conta aí. Antes das boas novas, eu queria fazer uma referência a uma colocação do Tedinho. Não estou querendo defender instituto de pesquisa, mas esse problema do envergonhado, do eleitor envergonhado, não é tão novo assim. Eu me lembro que isso aconteceu quando o Jânio Quadros foi candidato a prefeito de São Paulo, né, depois de ter sido governador. A gente participou da campanha dele, e eu não vou contar o caso aqui, é uma história muito longa, mas tinha um eleitor que era chamado janista envergonhado. Ele não se declarava, ele se declarava sem candidato, não tem candidato, na pesquisa, inclusive, e era o janista envergonhado. Acho que isso se repetiu, sem dúvida nenhuma. Agora, só um comentário, Elísio, desculpe te interromper, é que o envergonhado só deu para o Bolsonaro, entendeu? Isso aqui é o curioso. Ele deu, mas o Bolsonaro não aceitou, hein? Oh, meu Deus! Não é isso, Elísio. Você entendeu. Vamos falar da boa notícia, que com certeza absoluta não é o apoio do Rodrigo Garcia para o Bolsonaro, né, e para o candidato do Bolsonaro a governador, que, aliás, está na frente, né? A boa notícia que eu queria fazer é em relação a três candidatas, vamos usar a expressão assim, eleitas pelo PSOL, deputada federal. A primeira delas é a índia Sônia Guajajara, né, que foi eleita pelo PSOL em São Paulo com 156.966 votos. E em Minas Gerais, a eleição da indígena também, a Célia Chacriabá, com 101.154 votos. Acho uma notícia muito boa ter duas indígenas, né? Acho legal também. E a terceira é uma travesti preta, que foi eleita também pelo PSOL, né? A Érica Hilton, que foi eleita deputada federal com 256.903 votos. Então, isso é uma boa notícia, né? Uma representação bem diferenciada, né? Apoiando a chamada diversidade, com presença na Câmara de Deputados. Apesar dessa Câmara horrorosa, nós pelo menos temos essas três presenças. É que eu ia dizer, é um consolo diante da porcaria que nós elegemos. Tem um conjunto aí de mais e boas notícias, né? Entre mais notícias e boas. Uma dessas que o Elísio está mencionando, a renovação na Câmara parece que foi alta, 40 e poucos por cento, 44%, isso aí, entendeu?
isso pode ser bom. Eu não sei dizer. Você tem que olhar quem está ali entrando e se vai trazer alguma novidade de fato, entendeu? A minha impressão é que chegaram vários novos ruins. Quer dizer, trocamos os ruins. Pois Mas então. Isso que o Elísio aponta é muito bom. Cresceu o número de mulheres também. Longe da metade, mas estamos chegando lá. Mas Sim. pelo menos cresceu bem. Né? Isso é uma boa notícia. Lula, para falar em boa notícia, para fechar essa rodada aqui nossa com uma boa notícia, que é o livro que você vai recomendar para a nossa leitura. O que você separou para hoje? Fazer uma reedição dos livros do Drummond. E me mandou. E eu deixei ao lado da cabeceira. Quando voltei completamente deprimido, quando eu fui deitar completamente deprimido pela derrota do Lula, eu resolvi ir para o Drummond, achando que ele ia me levar por caminhos mais... que eu esquecesse um pouco da tristeza que eu estava sentindo. E abri o livro do Drummond e encontrei o seguinte recado de Carlos Drummond de Andrade: este é um tempo partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalhou-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e se escreve na pedra. Meu nome é tumulto e se escreve na pedra. Qual é o nome desse livro aí para as pessoas? É a Antologia Poética da Record. É uma edição novinha, já está nas livrarias. A Record está cuidando de fazer a reedição das obras de Drummond. E olha, não há leitura melhor para esses dias que correm. Tempo de homens partidos. Homens aí como humanidade, hein? Homens, mulheres, nós todos partidos pelo que acontece. Bem contemporâneo, né, Lula? É impressionante que Drummond parece que está escrevendo sobre hoje. E bom que chegou, porque o meu já está esfarelando e não tinha essa capa, não. Essa capa é nova. Essa capa é nova. Essa capa é nova. É muito bonita. É bom que eu vou ter dois agora, um esfarelando e um novinho, cheirando a tinta. Isto posto, vamos ao ponto. Pensar com você mesmo, Lula Vieira, que fechou uma rodada, abre a outra. Se liga em quê na semana que chega, Lula? É a movimentação dos candidatos. Quer dizer, Drummond à noite e durante o dia, essa luta para acompanhar a movimentação. Cada notícia, uma dá uma esperança, outra assusta um pouco. Vamos vivendo aos trancos e barrancos até a eleição. Não consigo pensar em outra coisa. Vou fazer uma brincadeira com vocês, então. A partir dos números finais apresentados nas urnas, né, de 48% e poucos para o Lula e 43% e poucos para o Bolsonaro, você acredita que se mantém isso ou o segundo turno é uma nova eleição, Lula? Não, eu acredito que o Lula vai ganhar, sim. Eu não estou apenas fazendo um desejo. Eu acredito. Espero. Rezo. Tá bom. Elísio Pires, se liga em quê na semana que chega? Olha, nesse clima eleitoral que nós estamos vivendo, eu estou ligado, sabe em quê, não? Na chegada da primavera. Pô. Primavera! Mais do que isso, ela trouxe, inclusive, um incremento na produção de frutas e legumes. Pô. Eu estou muito ligado a essas frutas e legumes. Por exemplo, tem uma maior abundância de abacaxi, de melancia, de melão, de jabuticaba, de tangerina, né? De coco e também de legumes. Muita cenoura, beterraba, rabanete. A couve, por exemplo, também está muito presente nessa estação. Pô. E, além disso, temos muita berinjela em oferta, alho poró, alcachofra, né? Precisamos aproveitar a chegada da primavera e consumir as frutas e legumes. Essa é a minha ligação. Já mandaram para a gente, no domingo, um pepino. Vamos ver se a horta fica um pouco mais generosa para a gente. Isso. E dizem também que nessa estação aqui
que coincide com eleições, tem muito abacaxi. A versão de vergéis floridos e roxinóis canórios do Elísio foi lindíssima. Elise, você e Lula inventaram essa história de pesquisa, que começou na publicidade, depois migrou para as eleições. A pesquisa indica o resultado esperado para o segundo turno, ou você acha que segundo turno é uma nova eleição? Normalmente é. Eu não vou fazer a afirmativa de que é, mas a minha expectativa é a vitória do primeiro turno se repetir no segundo turno. É uma expectativa apenas, né? Nosso Senhor te ouça. Clóvis Vulcão, e você? Se liga em que na semana que chega, Clóvis? Bom, primeira coisa, eu não gostaria de ter acordado na segunda-feira para presidencial, em segundo lugar, 6 milhões de votos atrás. Então, eu acho que é a primeira coisa, eu acho que esse é um detalhe. Vou ficar ligado também no déconfiture, é uma palavra em francesa, para o esfarinhamento do PSDB, né? É uma coisa triste e lamentável o final desse partido, que foi mega importante no Brasil, fez o Plano Real, FHC, e virou esse lixo. Fim da picada, né? Agora, vamos ver esses apoios. Eu acho muito difícil. Eu nunca vi um segundo turno, quem está lá atrás passar quem está lá na frente. Ainda mais tendo 6 milhões de votos para você reverter. Gente, imagina, é o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Imagina todo o Rio de Janeiro mudar de ideia no segundo turno. Eu acho difícil. É apreensivo, mas eu acho difícil. A única vez que isso aconteceu no Brasil, eu acho que foi o Elísio que me lembrou disso. Foi com o vice do Lula, né? Que começou com uma votação e no segundo turno teve uma votação menor, né? Tomara que ele não traga essa peste, essa praga, senão o Lula está frito, né? Clóvis Vulcão, você acha que as pesquisas vão se confirmar? O Lula vai estar na frente com esses 6 milhões no segundo turno, Clóvis? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que vai dar Lula. Eu acho que, por exemplo, eu não vejo a pesquisa tendo errado muito, né? Porque rolou um voto útil do Ciro em direção ao Bolsonaro. Eu acho que ele perdeu metade do eleitorado dele, que foi fazer voto útil. A Simone perdeu um tanto. E eu acho que a tendência é essa turma que ficou com a Simone e com o Ciro caminhar com Lula. Acho muito difícil reverter. Pode até ser, mas eu acho difícil. Paulo Fraga, e você? Se liga em que na semana que chega, meu caro? Eu acredito de que virar o jogo, o jogo do segundo tempo, né, é muito difícil, né? Então, tudo leva a crer, pela polarização e pelos dados disponíveis, de que o Lula vença a eleição. Eu não sei te dizer com que diferença, mas o Bolsonaro virar esse jogo não é impossível, mas é muito pouco provável que ele consiga, né? E tem 3 elementos aí que talvez sejam relevantes, mas talvez não suficientes, que é a vitória no primeiro turno no Rio de Janeiro, em que ele vai ter o apoio, o que o Zema eventualmente possa fazer para ele em Minas e o desempenho do Tarcísio em São Paulo, que ficou muito melhor do que se imaginava. De qualquer forma, a probabilidade dele virar o jogo é muito remota, mas não é impossível. Então, se você me perguntasse os meus R$10, aonde você vai apostar, em que cavalinho você vai apostar, pelo que eu comentei, eu ponho os R$10 no cavalinho do Lula, não como eleitor, mas como aposta de quem possivelmente possa chegar à frente, entendeu? E o outro aspecto que eu estou muito atento é o calendário dos jogos do Flamengo durante esse mês de outubro, que é da maior importância, eu diria até que o período eleitoral. Mas, enfim, isso é muito particular, não quero ficar cansando meus amigos com isso. Pois bem, Manuel, tem gente que lê Drummond, tem gente que toma vinho e tem gente que acompanha o Flamengo para curar as dores da eleição, não tem jeito, não. Meu caro Manuel Tedinho, você se liga em que na semana que chega? Eu me ligo, obviamente, no que todos nós nos ligamos, que são as eleições, né? Quer dizer, como é que essa coisa vai andar? Eu tenho muita confiança de que
o Lula vai ganhar 6 milhões. Eu estou que nem o Clóvis. Não tem por que a gente achar que o Lula não vai ganhar. Claro, o segundo turno é uma outra eleição, o outro vem muito animado, deve vir cheio de dinheiro para fazer coisas que pode e que não pode. Vamos aguardar. Está prometendo, inclusive, um 13º para mulheres. Mas isso não é ilegal, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí, um Randolph da vida vai entrar no STF. Ilegal foi o ato que ele fez também, agora, recentemente, né? Totalmente ilegal, inconstitucional, e passou tudo, né, Paulo? Bom, de qualquer maneira, eu ainda estou otimista nesse sentido. Eu acho o Lula o fim da picada, mas ele está no campo democrático. É isso que importa. Então, Concordo, e o outro não concordo. está. Então é isso que me move um pouco. Mas confesso que eu vou votar triste, com o coração pesado. E depois eu vou botar um saco, vou vestir-me de saco e botar cinzas na cabeça. Né, Barbosa? Você vai se confessar em que igreja, Manuel? Não, isso é uma prática judaica do Velho Testamento. Isso não é cristão. Verdade. Mas que está lá na Bíblia cristã também. É mesmo, o Velho Testamento é o mesmo. Meu caro Manuel, mais uma pergunta para fechar aí nossa rodada de papo com todo mundo. Você acredita que nós teremos pesquisa para o segundo turno? Claro. Essas pesquisas vão acertar. Amanhã tem a primeira, é isso? Amanhã ou depois sai a primeira. Já. O que eles estão fazendo, o Barbosa, é procurando ver por que erraram. Eles deram peso errado em setores amostrais. Porque primeiro você desenha diferentes setores para garantir que toda a população, todas as faixas de renda, cor, enfim, regionalismos, estejam representados de forma proporcional na pesquisa. Tedinho, só para lembrar que o último censo tem 12 anos, né? Isso certamente é uma coisa que atrapalhou muito. Mas, enfim, eles vão dar uma reolhada para reponderar esses setores, esses recortes, esses setores amostrais que eles construíram. Vai melhorar na margem. É bom lembrar que eles só erraram, e não erraram, quer dizer, erraram muito além da margem de erro da própria pesquisa, tá? Mas eles não erraram Lula, eles só não conseguiram captar a esquerda, a direita que, entre aspas, para as pesquisas, para os métodos deles, invisível. Isso não é fácil de fazer, eles vão continuar errando. Eventualmente, eles dão um acerto lá nas ponderações e a coisa funciona, mas não é simples de acertar logo, não. A medida do Lula deve continuar correta. Só para comentar com vocês uma notícia de agora, a propósito dos institutos de pesquisa, o Ministério da Justiça pediu à Polícia Federal para investigar os institutos de pesquisa. Veja só onde nós estamos querendo chegar, né? Que absurdo, né? Absurdo. Pode não. Mas é o próximo capítulo dessa novela que termina já, porque senão a gente não aguenta. Haja coração. É por isso que eu estou sugerindo aos amigos seguir o calendário do nosso querido Flamengo, entendeu? Pode nos trazer notícias muito mais... Eu quero saber, você vai para Guayaquil, Paulo? Eu já estou com passagem comprada desde pequenininho. Tá bom, tá certo. Paulo, Oi, eu quero te deixar com inveja, mas o penúltimo jogo que eu vi, tinha sido 4-0 contra o Vélez, o primeiro triplete do Pedro. E fui agora, sábado, ao Maracanã, outro triplete do Pedro. Pois é. Garoto. Você é nosso ídolo. Você é nosso ídolo. É um privilegiado, mas tem bons motivos para isso também. Entendeu? Mas o Clóvis é assíduo do Maracanã a vida inteira, né, Clóvis? É isso. Tô. Desde molequinho, né? Enquanto ele não acaba, né? Porque agora vem aí a vem o grande estágio. final, os camarotes do governador.
Ô, Clóvis, vamos levar os nossos amigos lá pro Maraca, entendeu? Para eles verem. Eu vou, vocês levarem, eu vou. Eu vou. O camarote do Paulo Paulo Castro. É isso, é O camarote isso. do Paulo Ótimo. Castro. É isso. Tá bom. Com Paulo Fraga, com Clóvis Vulcão, com Elísio Pires, com Manuel Tedim e Lula Vieira, nós marcamos um novo encontro para semana que vem, para um novo Se Liga. E essa tensão das eleições vai continuar por aqui e novas visões do que vem por aí para esse Brasilzão que a gente ama tanto e quer ver tão bem, esse povo maravilhoso dessa terra. Obrigado a você que esteve com a gente. Não deixe de se inscrever no nosso programa, dar seu like se gostou, seu dislike se não gostou, mas fazer críticas, sugestões. A gente adora ouvir você aqui no Se Liga. Semana que vem a gente volta. Até já, rapazes! Até já! Bye, bye. Viva socorro! Se liga!